Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, cheio da graça e da glória dele. No nome de Jesus, espero que você esteja bem, tá bem? Mais um final de semana se aproximando, então já quero te convidar a preparar o teu coração, a preparar a tua alma para aquilo que com certeza Deus irá fazer nesse final de semana. Final de semana, domingo, nós iremos retornar com os nossos cultos pela manhã. Tem uma palavra de Deus já especial para o teu coração. Então, se você tem a oportunidade de chegar às 9 da manhã na igreja, chega. Esse período já tem sido muita bênção também, com os estudos que o Lucas, Alice, Sueli, o pessoal aí estava compartilhando nesse tempo. Terminou o estudo e agora nós queremos retornar com o culto também. E hoje aqui na nossa palavra, no nosso devocional, nós estamos no capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Reis, que eu sei que você já conhece esse texto, né? Creio que todo mundo conhece. Às vezes não pode saber na íntegra, mas quem ainda não ouviu falar de Naamã? Quem ainda não ouviu falar da lepra de Naamã, que Naamã mergulhou no Jordão? Toda essa situação nós já conhecemos. Mas na leitura desse texto, vários personagens que a gente vai ter, a menina, Naamã, o rei da Síria, o rei de Israel, Eliseu, né? Eu tava aqui pensando, Eliseu, Geazi, quantos personagens? Quantos personagens nós temos aqui numa história? Mas o que mais me chama a atenção são dois versículos. O primeiro versículo é a partir do versículo 2, né? Capítulo 5, versículo 2, que diz: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina israelita se tornou serva, né, da mulher de Naamã. Então, esse é um primeiro texto que me chama a atenção. O segundo texto está lá no versículo 20, que diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Só até aí também, para a gente pensar. O que me chamou então a atenção nesses dois versículos? Os dois personagens são servos. A menina, serva da esposa de Naamã, e Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus. Qual a diferença dos dois? Eu creio que só aí você já entendeu onde eu quero chegar, né? A questão da motivação, da intenção. Pensa nessa menina, uma menina que foi arrancada de Israel, arrancada da sua cidade, né? De repente já não tinha mais contato com seus pais estavam vivos, seus pais estavam mortos, aonde eles estavam? Qual que era a situação? Por mais que Israel pudesse estar ali estruturado, mas ela não pôde voltar, porque ela continuava ali como escrava, como serva, né, ali da esposa de Naamã. Mas isso não foi um motivo, não trouxe uma motivação para ela esquecer de quem ela era, né, para ela esquecer de quem era Deus. Pelo contrário, mesmo sendo escrava, mesmo passando por toda aquela situação, mesmo sendo serva num país estranho, num país que não adorava ao Deus verdadeiro, mas mesmo assim ela se posiciona como uma serva de Deus. E ali, quando ela vê a situação, quando ela vê a aflição de Naamã, o que ela diz? Olha, eu sei que aqui não tem, mas se ele tivesse diante do profeta, ele o curaria. E ela está falando de Eliseu. E ela está falando de Eliseu. E Eliseu era conhecido. Percebe a atitude que ela toma, mesmo num contexto totalmente complicado, mesmo num contexto difícil para ela? Ela poderia simplesmente se calar. Ela fala: isso não é um problema meu, não tem nada a ver comigo, eu estou aqui porque eu sou obrigado. Mas ela não, ela é um instrumento de Deus. E a gente percebe que Naamã, com tudo isso, se converte ao Deus verdadeiro. Porque depois ele pede, fala: que o Senhor tenha misericórdia de mim. Quando no final do texto nós vemos Geazi. Quem é Geazi? O servo do profeta. Geazi foi aquele que viu o profeta realizar tantos milagres, tantos ensinos. É aquele que de repente comia com o profeta, andava com o profeta. E qual é a atitude dele? Mesmo tendo todo esse contexto favorável, a serva teve o contexto totalmente diferente, contrário. Geazi todo um contexto totalmente ao contrário, de Deus agindo, de Deus movendo, de Deus fazendo, um contato com o homem de Deus, com a palavra de Deus, com a ação de Deus, com o mover de Deus. Mas isso não foi o suficiente, porque quando ele percebe que Eliseu não pega nada de Naamã, não recebe nada, porque ele não fez algo digno de receber ele.
Aquilo que Eliseu fez, não havia ouro, nem prata, nem nada que pudesse pagar. Eu creio que o preço que o Eliseu queria receber, ele recebeu. Realmente, Naamã entendendo quem era Deus. Mas Geazi, mesmo em todo esse contexto, em toda essa situação, não foi o suficiente para que ele não errasse. A motivação do coração dele estava errada. E ele vai atrás de Naamã e conta uma mentira. Ele conta uma mentira para Naamã e quando volta, conta outra mentira para Eliseu. E o que acontece? O final do versículo diz que então Geazi saiu da presença já leproso, parecendo neve. Tudo para mim aqui nos leva simplesmente a uma conclusão: motivação. O que me motiva a fazer o que eu faço, o que me motiva a me falar o que eu faço, falar o que eu falo, né? O que me motiva? A serva da mulher de Naamã, a motivação foi os princípios que a qual ela havia aprendido, a fazer o bem sem olhar a quem, um ditado, né? E percebemos também a motivação errada de Geazi, e nós percebemos a consequência. Então que no dia de hoje possamos avaliar as nossas motivações, o que eu faço, porque eu faço, porque assim, aquilo que vivemos, o contexto, os problemas, as situações, não são motivos. Não podem ser uma motivação para nós esquecer dos nossos princípios e esquecer quem nós somos. Deus abençoe teu coração. Fique com Deus, um excelente dia.